Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioTalks, o nosso podcast da BioFi, sempre com pessoas que a conversa rende e que nos dão muito orgulho falar com elas. Hoje, co-apresentando comigo o Tati Célio. O Célio, para quem não conhece, lidera o time de Life Science e AI. Está virando o BioFi Genomics, se possível, já tem um spoiler aí, logo vai ser tema de outro podcast. Tá? E, com muito orgulho, anuncio tanto a professora Renata Picão, quanto, já foi pesquisadora, Manuela, agora ela é empreendedora, né? A Manuela Silvério, estão conosco hoje, fazendo parte dessa conversa muito animada que a gente vai ter. Tá? Para começar, eu peço, Renata, fala um pouquinho mais quem que é Renata, a história da Renata e os desafios que hoje a Renata está encontrando. Inclusive, já dando spoiler, a Renata é uma jogadora tão valorizada que hoje pertence a dois times, né? Oi, gente, boa tarde. Para mim é uma satisfação vir aqui conversar com vocês hoje. Sim, eu estou em dois times, digamos, eu sou professora do Instituto de Microbiologia da UFRJ, mas atualmente eu estou cedida, né, estou emprestada para a UFSCar para trazer a nossa linha de pesquisa para cá. Então, hoje eu tenho esse privilégio de pertencer a duas instituições tão legais, né? E a minha história, sim, eu sou farmacêutica de formação, me formei na Universidade Estadual de Londrina, e desde lá eu trabalhava com resistência aos antibióticos, no começo fazendo vigilância de infecção hospitalar, vendo os mecanismos que eram mais frequentes nos pacientes ou não, enfim. E eu fazia mestrado e doutorado na Unifesp, em São Paulo, onde a gente aprofundou o estudo desses mecanismos e como melhorar o diagnóstico desses mecanismos de resistência, mas sempre estudando as bactérias que estavam causando infecções nos pacientes dentro dos hospitais, né, nas UTIs principalmente. E aí, logo no final do doutorado e pós-doc, eu já pensava sobre isso, né, que a resistência ela no hospital resolve a infecção, mas e depois, né? E aquele esgoto hospitalar, ele tem bactéria, como é que isso passa, né? Porque você sai do ambiente, transpassa uma barreira e vai para o ambiente extra-hospitalar. E então, a gente se interessou muito sobre como que acontecia essa disseminação fora do hospital. E aí, lá na UFRJ, a gente sempre estudou essa disseminação em matrizes aquáticas, então nas praias. E aí a gente começou depois de perceber que existia muita disseminação, a se perguntar, mas qual que é, então, a consequência disso para a população? Então, isso abriu várias portas para outros projetos que a gente continua, com pessoas imunocomprometidas, com pessoas não internadas. E agora aqui na UFSCar, a gente está trazendo a linha, e o desafio é o desafio que a gente sempre enfrenta trabalhando com resistência, né? A falta de dados, a falta de equipamentos, a falta de insumos e investimento em pesquisa, mas a gente segue e consegue. E a gente tem muito orgulho de ter lutadores como você, que ainda persiste numa causa tão nobre, viu? Muito obrigado por estar com a gente hoje, né? E também da Manuela. Manuela, ela passou por uma fase difícil da vida dela, quando ela estudou com o Sérgio, já dando spoiler aqui. Ela sobreviveu no Sérgio, Manuela. O dia que você estiver visitando a gente aqui, pede para o Zé contar essa história de quando ele era menino. Tem muitas. Todas equitadas, mas tem muitas. Eu te ajudei. E Manuela, você depois assim, dessa passagem histórica sua, sobrevivência, me conta um pouquinho o que você fez e hoje você está empreendendo, né? Então conta um pouquinho dessa jornada, por favor. Como eu comecei a carreira com uma fase difícil, eu decidi empreender para continuar no desafio. Porque eu acho que sem desafio não tem muita graça, né? Mas eu conheço o Célio há muitos anos, né? A gente fez a graduação, a gente foi a primeira turma, né, de biotecnologia da Federal de Uberlândia. Então, acho que foi difícil aí para todos os envolvidos, né?
E depois da graduação, eu continuei, né, na fase acadêmica e eu me interessei bastante pelo setor de bioprocessos, né? Então, lá na UFO é bastante focado em genética e bioquímica. E depois, para a pós-graduação, eu me interessei mais nessa parte de transferência da tecnologia, né? Então, eu fui para a USP fazer o mestrado em microbiologia industrial, microbiologia agrícola, com ênfase em microbiologia industrial, né? O nome certo do programa. E foi onde eu entrei em contato com bioprocessos, bioreatores e a transferência de tecnologia. E durante a pós-graduação, o meu foco foi valorização de resíduos agroindustriais, né? Então, como biotecnologista, o meu papel ali era gerar produtos, bioprodutos, processos biotecnológicos para explorar esses resíduos agroindustriais que não têm valor, que muitas vezes são um transtorno, né, na gestão de resíduos, riscos para o meio ambiente, né? O meu trabalho foi com resíduos da indústria de etanol, então a gestão de resíduos é muito volumosa. E aí, ao longo do mestrado e o meu doutorado, foi uma sequência do mestrado, eu trabalhei com vários produtos, né? Fiz aí a pesquisa em produção de biogás, que é o mais tradicional de valorização de resíduos orgânicos, e depois eu expandi para outros produtos, né? Usar esses resíduos do etanol para produzir, por processos biotecnológicos, aminoácidos para nutrição animal, precursores do bioplástico, né? Que são processos biotecnológicos com bactérias, né? O meu foi especificamente com PHB. E então, no meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um projeto em parceria da USP com o IPT. Então, o IPT é uma senhora de uma escola na transferência de tecnologia de várias áreas, incluindo a biotecnologia. E lá eu usufruí muito dessa escola, né? Então, eu tive toda essa formação, toda essa aproximação com a transferência da tecnologia, como tirar uma tecnologia do laboratório e realmente fazer uma análise macro da tecnologia, pensando de fato numa escala demonstrativa, escala comercial. Então eu me aproximei bastante da indústria nessa fase. E aí, no final do doutorado, teve em paralelo com a minha carreira, na minha vida pessoal, eu comecei a me aproximar dessas alimentações alternativas, né? Comecei a me interessar sobre produtos veganos, vegetarianos. E aí, como consumidora, eu tinha algumas frustrações, né? Nem sempre eu estava disposta a comer um hambúrguer de soja, mas eu estava disposta a não comer carne, né? Ou produtos animais. E aí aconteceu uma convergência entre esses paralelos a priori tão distantes, que era o meu trabalho com essa parte da minha vida pessoal, que eu ali no laboratório, trabalhando todos os dias com micro-organismos, com bioreatores, vendo uma oportunidade, a eficiência desses processos, as vantagens, né, são processos muito rápidos, existem micro-organismos que são fantásticos de se trabalhar, e por outro lado eu tinha essas deficiências como consumidora, né, como produtos novos, produtos nutritivos, produtos que não tem carne, mas também Mas tem gosto, Renata. Renata, Manuela, desculpa, acontece, viu, gente? Às vezes o apresentador fala coisa que não devia, eu não segue. Manuela, você falou que não tem carne, mas tem gosto? Tem gosto, tem gosto. A gente consegue trabalhar nisso. Então, aí meio que casaram as duas coisas e no final do doutorado eu decidi deixar para trás essa parte de valorização de resíduos, que por um lado, resíduos e alimentação, né, não tem nada a ver, são de fato dois extremos do espectro, mas fundamentalmente falando de biotecnologia e de processos microbianos, tem muita coisa em comum. Então, eu trouxe esse meu conhecimento lá da pós-graduação e decidi abrir uma startup
de processos biotecnológicos para produzir proteínas para nutrição humana e proteínas alternativas. Olha que hoje a gente tem muito assunto aqui. Com a Renata, a gente vai estar falando de resistência, né? A gente vai estar falando de, obviamente, doenças, etc, né? E ao mesmo tempo, com a Manuela, eu vou perguntar para ela ainda, não é agora, Manuela, se realmente tem gosto de carne. Se é uma proteína gostosa, porque aquele bife de farelo de soja, não é nem de soja, a gente come às vezes, deixa a desejar. Mas depois eu pergunto, porque eu sei que o Célio está doido para fazer pergunta para as nossas convidadas de hoje. Assim. Então, eu queria começar perguntando para a Renata, dentro desse contexto de resistência, né? É, eu queria entender um pouco mais como que esse contexto ainda está no Brasil hoje. A resistência ela está aumentando, ela está diminuindo, está mais concentrada realmente nos hospitais, né? Ou está começando a sair dos hospitais e ir para a comunidade. É um problema muito sério que a gente não está sabendo noticiar, Está ignorando muitas vezes, né? ou não, é um problema mais de uma classe do que de outra. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Olha, bom, acho que a primeira coisa que é importante a gente falar é que a resistência é um problema do mundo todo. O mundo inteiro está preocupado com isso. Inclusive, na semana passada teve o segundo High Level Meeting na ONU para discutir especificamente esse assunto. Porque ele está espalhado pelo mundo inteiro. E o que acontece é que assim, a resistência expressa seus riscos, seu principal efeito, que é dramático, que é, no final das contas, aumentar o número de óbitos nas instituições de saúde. Se está piorando, se está melhorando, é difícil dizer, né? Porque a gente não tem dados hoje de vigilância contínua numa escala assim representativa do país como um todo. Existe um grande esforço para que isso aconteça e os programas estão sendo implementados, mas ainda estão no começo. Então, no futuro, a gente vai ter como medir até como está a nossa condição. Mas, de forma geral, existem muitos grupos, bons grupos trabalhando com isso, então a gente sabe que na área da pesquisa, né, a gente vê que, de forma geral, nos hospitais, a resistência tem aumentado, a frequência das bactérias mais resistentes, porque são vários tipos, mas aquelas que são resistentes à maior quantidade de antibióticos, elas têm aumentado em frequência. E a gente tem visto também que existe uma tendência a que essa resistência saia do hospital. Nossa, isso é terrível. E se dissemine pela comunidade. Então, a gente já vê hoje índices crescentes na comunidade também. E aí, é interessante que eu acho que foi super acertada a escolha, né, de nos juntar aqui, eu e Manuela, porque conforme a gente vai entrando no assunto da disseminação fora do hospital, a gente vai entendendo que a resistência ela é um problema multifatorial. Então, não é só o hospital que gera a resistência e que lança no ambiente, não. A gente sabe que essa resistência ela é multiplicada também na zona rural por causa da produção. Olha o exemplo americano que tem documentários mostrando inclusive, a criação de animais perto de hortaliças, passando de um para o outro, né? Desculpe te interromper, Renata, mas eu já vi tanto que é grave isso que você falou, né? Pois é, e é isso. Então, você tem um fator de risco, digamos, lá na área rural, com essa produção animal que usa muito antibiótico. Você tem nos grandes centros urbanos a concentração dos hospitais e outro fator de risco importantíssimo que é a falta de saneamento. Então, a gente vai tendo 3 esferas, né? A esfera da saúde, a esfera humana, a esfera ambiental e a esfera animal, conectando todo o contexto da resistência aos antibióticos. Então, por isso que a gente diz que hoje ela é um problema de uma única saúde, ou saúde única. A gente não vai resolver o problema da resistência se a gente olhar só para a esfera humana. A gente só vai resolver se a gente olhar para as 3. Excelente. Inclusive, excelente você perguntar a Manuela, até aproveitando que você falou, Renata, a gente tem no grupo uma empresa que é um laboratório de análises clínicas com a parte de animal. Então,
tem uma empresa no grupo que é uma fábrica de vacinas, também com foco animal. Conversando com o pessoal do laboratório, inclusive para a gente fazer os primeiros testes do EIC, né, da recomenda de antibiótico, a gente pegou, olhando amostras animais, está assustador isso. E eles comentaram com a gente que é muito comum nas granjas, seja elas suínos ou de aves, por forma da profilaxia, eles darem vários antibióticos para os animais. Então, assim, ali já virou um berço de você criar resistências dos animais. Olha que coisa assustadora que vai de encontro ao que você falou, né? Então, você tem ali começando a resistência e depois indo para o lado humano também, né? E ela vai mudando, né, Renato? Tipo, começa uns grupos um pouco menos perigosos e aí acaba que vai se concentrando até chegar na gente, né? Inclusive pelos esgotos e tudo mais. Sim, porque a bactéria ela é um organismo vivo, ela quer sobreviver e ela tem condições de sobreviver. Então, quanto mais antibiótico a gente usa, quanto mais antibiótico a gente lança no ambiente do nosso corpo, mais elas vão ter recursos para resistir à atividade desses antibióticos, né? Então, ela quer sobreviver, ela tem um metabolismo muito plástico, né? E aí ela vai evoluindo. Então, ela começa com uma resistência à tetraciclina, que estava lá no campo, mas aí ela entra em contato com um animal que leva para um dono, que vai para um hospital, e aí aquela bactéria agora acumula resistência às drogas que circulam naquele hospital e ela vai... Enfim, é um ciclo. E elas vão ficando cada vez mais resistentes. E com resistências selecionadas. Você sabe que quando você falou de todo o cenário da resistência, o caminho que está tomando, eu não nego que preocupado. Ainda mais porque cada dia fica mais difícil a criação de novos antibióticos. Com exceção do Célio aqui, que o pós-doc dele criou 1 milhão, mas esse 1 milhão, por enquanto, está lá guardado, não está na prateleira ainda. Mas é assustador, porque as bactérias estão ficando resistentes. O cenário que a gente comentou, desde a produção até a mesa, até o hospital, quer dizer, não é só o hospital, é todo o contexto em si, está cada vez mais desafiador. Como que você acha que a gente pode reagir a tudo isso? Só complementando rapidinho, então, como a gente pode reagir, mas como também a gente pode detectar isso hoje? Existem formas de se fazer isso de uma forma mais escalada, digamos assim, mais rápida, ou... Você está vendendo seu peixe, não? Sabe, assim, que tipo de tecnologias existem por aqui hoje? Hoje é mais comum a gente sempre fazer um teste de cultura, ou é mais o PCR direto, o sequenciamento, massas? Como que está esse tipo de coisa por aí? Bom, primeiro então, para detectar, a gente tem 2 abordagens, né? Ou a gente cultiva os micro-organismos a partir da amostra, seja qual for o que a gente vai estudar, né? Pode ser intestino humano, pode ser esgoto, pode ser sangue, urina, enfim. Então, o que se faz para diagnóstico de infecção o cultivo é o padrão ouro. Então, recupera a bactéria a partir de lá e então faz os testes, né? Para saber se ela é sensível ou não aos antibióticos. Mas cada vez mais, só que se demora, né? Porque a bactéria ela precisa crescer, aí depois precisa, né, de vários testes para fazer o antibiograma, ela também precisa crescer. Então, dependendo do exame, por exemplo, pode levar até 5 dias para você ter o resultado. 5 dias é vida ou morte, né? É muita coisa, né? Então, o que tem se investido muito para diagnóstico de infecção esse diagnóstico rápido, né, para tentar, que é uma abordagem independente de cultura. Então, pega a amostra clínica, extrai o DNA e aí vai buscar por sequenciamento, muitas vezes, ou PCR, se ali tem um micro-organismo que se desconfia e se esse micro-organismo tem os genes de resistência. Então, existem plataformas para diagnóstico rápido.
Só que isso é uma coisa, né? Então, diagnóstico de infecção, a gente está falando naquele nível individual daquele paciente que está passando por aquele problema e que, óbvio, que é importante e a gente quer tratar e resolver. Mas quando a gente olha para esse cenário mais completo da resistência, e aí eu acho que era a pergunta do Célio mais nesse sentido, né, Célio? Para a gente escalar isso, né? Como é que a gente vai saber como que está a disseminação da resistência nos moradores que não estão internados, nos nossos pets, nas áreas rurais? Porque até parte da sua pesquisa é dentro de ambientes não hospitalares também, não é? Isso, exatamente. Então, nas pessoas não internadas, nas pessoas não internadas, mas que são imunocomprometidas por alguma razão, nos idosos, nas crianças, nos recém-nascidos, enfim, na zona rural. Então, tem várias dimensões que seria interessante a gente saber como é que está o cenário da resistência. Então, para isso, hoje, o que tem crescido muito a gente não vai conseguir pegar todas as pessoas e colher a amostra delas e fazer os exames para depois colocar nos gráficos e saber como é que está. Então, uma abordagem que tem sido bastante usado para isso, que eu acho bastante interessante, é o que a gente chama de epidemiologia baseada em esgoto ou de águas residuais, como você preferir. Então, que o esgoto ele é um produto que mistura, né, tudo que esteve circulando numa dada população. Então, digamos, uma cidade, você pega aquela estação de tratamento de esgoto lá no final que drena a cidade toda e você pode fazer um estudo daquela amostra. E é isso que a gente tem investido cada vez mais, de fazer sequenciamento metagenômico e aí analisar esses dados para tentar ver tendências, quais são os marcadores principais, quais são os de maior risco, o que está crescendo, o que está diminuindo, né? Porque a gente sabe que fazer vigilância baseada em metagenômica também não é interessante, mas é o que a gente tem que fazer hoje para mapear o que tem de mais importante que a gente quer vigiar e aí então fazer outros painéis para vigilância. Então hoje está assim. Renata, aproveitando os dois spoilers, o primeiro, né, dia 29, agora a gente vai fazer o lançamento oficial do Wave, que é o nosso Recommender baseado justamente em sequenciamento, que foi o que você comentou. E segundo, que a gente está namorando para fazer um projeto para justamente olhar essa microbiota, né? A gente quer, a Biofire junto com a professora Renata, Um corpo de pesquisadores também. um grupo de pesquisadores, etc. E aí, Nath, eu vou te dar um spoiler. A Oracle falou que banca a parte de computacional do projeto, tá? Já me garanti, sério. Agora é com a gente, viu? Vocês dois aí correm aí que a Oracle já topou. A parte computacional do projeto eles vão fundiar pra gente, tá? A gente vai entrar com sequenciamento agora que só falta a gente correr atrás para fazer acontecer. Eu sei que vocês já estão correndo, mas a bola tá com a gente agora. Então já consegui. notícia. Primeira mão, já me garantiram que eles querem, obviamente, o impacto que isso tem para toda a comunidade, não só científica, mas a gente como ser humano, né? Quem que não quer saber como que caminho que está tomando a microbiota dessas doenças? Porque, querendo ou não, em maior ou menor grau, o que a gente encontra no esgoto acaba parando na nossa mesa. Porque vai para uma estação de tratamento de esgoto, lá aquelas resistências elas são concentradas nos reatores, não é? Muitas vezes acaba que as pessoas ali que não têm um saneamento muito bom reutilizam aquela água sem saber para poder regar a planta. Não, mas ela mora na água, né? Às vezes o churrasco. Não, você pega a região, certas regiões do país que estão tem mais, acho que uma deficiência, e as casas estão do lado do esgoto, né? E as crianças brincam naquele esgoto, nada naquela água, e a água vai parar eventualmente numa nascente que eles bebem daquela água, né? Então, assim, é muito mais sério do que o que a gente que tem água tratada está acostumado, né? E nesse contexto, né, de sequenciamento e tudo mais, eu acho que a Manuela também pode contribuir trazendo para a gente em que pontos a indústria de biotecnologia tem usado o sequenciamento, principalmente nessa parte de detecção, porque da mesma forma que a gente detecta a contaminação do esgoto, o reator também contamina eventualmente.
seu produto final também vai se contaminar. Como que tem sido feito esse tipo de trabalho dentro da indústria, essa integração de academia, né, esses conhecimentos mais avançados com a prática? Conta pra gente. Essa parte de contaminação na indústria alimentícia, ela é bastante interessante, né? Não só pela contaminação tradicional da indústria de alimentos, né? Mas, principalmente no Brasil, essa integração de processos biotecnológicos, né? Bioreatores, para produzir alimentos, ela é relativamente nova, né? A gente tem vários bioprodutos, né, na indústria de alimentos, né, gomas, tipo a goma xantana, que é super bem estabelecida, ácidos orgânicos, mas esses são produtos diferenciados, né? Quando a gente fala de processos de fermentação para a produção de proteína, por exemplo, a gente já está falando de sistemas diferentes, em que não é uma fermentação de fato, já são processos aeróbios. Então, nem sempre você tem aquelas condições hostis da fermentação, né, como ácidos orgânicos, por exemplo, que minimiza ali a contaminação. E um desafio é que, como a indústria de alimentos é uma indústria de grande escala, né, nem sempre você consegue trabalhar em grande escala em condições de esterilidade. Você acaba trabalhando em condições basicamente de asepsia, né, nessas escalas enormes. E o desafio é esse, às vezes você tem processos ali que são confortáveis para micro-organismos contaminantes, né? E pelo desafio da escala, a esterilidade é um desafio. Então, esse monitoramento da contaminação, ele acaba sendo muito interessante, dando um retorno muito interessante, porque se você está trabalhando, por exemplo, num processo semelhante ao da T4, que é a fermentação de biomassa para a produção de proteína alternativa, você tem que garantir que aquele alimento é 100% seguro para o consumo humano. E se você está trabalhando em escalas de centenas de metros cúbicos, né, essa esterilidade vai ser um desafio. Então, vai ser uma asepsia que tem que ter um controle bastante rigoroso para garantir que ali você não tem contaminantes que tragam risco para o ser humano. E você tomar as medidas necessárias para ter essa garantia. E aproveitando, Manuel, o tema, a gente recentemente fez um estudo, né? Uma empresa nos contratou para fazer um estudo do que era produzido nos bioreatores deles, tá? Reatores de grande porte, industriais, né? Tinha tudo menos o que era para ter. Encontramos uma série de outros, como você muito bem disse, micro-organismos oportunistas que aproveitaram, né, um meio rico em nutrientes e nada engraçada, né? Estava com altas concentrações, né? Inclusive é interessante você ver uma coisa que a parte de, quando a gente olha a parte genética, né? Genoma, se você consegue, inclusive, construir uma árvore de parentesco entre esses micro-organismos, entender de onde eles vieram, como que eles se relacionam, né? E é uma coisa riquíssima, ainda mais no contexto como você comentou, você vai ter grande escala de produção. Mas eu queria aproveitar e, assim, a BioFi, né, o BioFi, a gente fala, né, como o nome diz, é tecnologia para a vida, né? Então, a gente, nosso core é tecnologia. E aí, Renato, eu não posso deixar de tocar no assunto que todos hoje falam, inteligência artificial. Nós somos uma empresa que tem como base inteligência artificial. Renata, no seu dia a dia, né, tanto no presente quanto no futuro, como pesquisadora, onde ela está entrando? Ou onde se vê que ela vai? Aqui eu não vou viver sem ela. Olha, já entrou, por exemplo, ali na nossa área de pesquisa, a inteligência artificial ela é usada para melhorar a forma como a gente detecta os genes de resistência, né? Então a gente pode fazer os treinamentos eu não entendo muito disso daí com vocês, hein? Mas Não, mas você conhece, sim. No mínimo você usa e conhece. então a gente sabe que tem umas ferramentas baseadas em inteligência artificial para melhorar a nossa capacidade de detectar genes de resistência em determinadas amostras. Então isso já é uma realidade.
E, claro, o diagnóstico, né? O diagnóstico aí tem Um leque. um vasto campo, né, para a IA entrar e se estabelecer realmente para melhorar a nossa capacidade de detecção de patógeno e de genes de resistência também. Então, nesses dois leques que eu falei aqui, né? Então, lá no nível individual no paciente, e também quando a gente está fazendo a vigilância. A vigilância fora dos hospitais tem muito espaço. Porque às vezes também é muito difícil eu conseguir separar resistente de não resistente, né? São coisas que às vezes são muito próximas. Uma mutação torna aquele micro-organismo resistente e uma mutação tira aquela resistência. E para a gente conseguir detectar isso em IA fica muito difícil. Até porque quando a gente fala de genoma, Quantos nucleotídeos você vai ter que olhar para achar isso? certo? E tem outra questão também, né? Porque a gente não falou disso até agora, mas a resistência, ela é um fenômeno natural. Exato. Ela existe na natureza, ela sempre existiu muito antes da gente usar antibiótico. O que a gente está fazendo é a gente está multiplicando, a gente está piorando, a gente está juntando genes que antes ficavam em bactérias que não causavam infecção, que ficava lá no ambiente mais pristino. Agora a gente está acumulando esses genes e colocando em micro-organismos que causam doenças. Então, o que a gente também tem que tomar cuidado quando a gente vai estudar a disseminação da resistência fora do ambiente hospitalar é que a gente está olhando o que é natural e o que não é natural, o que é multiplicado pela ação do homem. E aí também é um grande campo que a IA pode nos ajudar mesmo, é discernir, né, o que é o risco, o que é aquilo que a humanidade está multiplicando e o que é aquilo que é o natural. Porque se a gente desenvolver, a gente quer primeiro identificar, a gente quer monitorar, porque a gente tem que ter capacidade de reconhecer o problema e dirigir medidas contra ele, certo? E a gente não vai querer e nem vai ter sucesso se a gente for dirigir medidas contra a natureza. Então a gente tem que saber separar muito bem qual é a nossa batalha. E aí a IA com certeza vai nos ajudar muito nessa identificação do que foi multiplicado pela ação do homem e o que é o componente natural, que esse a gente não quer lutar contra, porque já é uma batalha perdida. Tá vendo? Isso que você falou, tem que se pensar que a nossa própria busca por uma, entre aspas, evolução está causando isso. Nós estamos criando essas resistências, boa parte delas. Nós estamos acelerando esse processo. Porque é igual a questão dos vírus também, né? O Covid, por exemplo, a humanidade entrando nesses ambientes naturais, esses patógenos não tem onde ficar contido. Então eles começam a fluir para a humanidade de volta. E aí pula de reservatório, que a gente fala, né? Quando a espécie ela contém aquele patógeno, então quando muda de espécie, aí ele vem muito pior. Então o Covid agora está começando a estabilizar, né? A gente com reservatório, agora está menos agressivo. Mas outras espécies de vírus virão, outras bactérias virão, e as resistências da natureza começaram a vir o pior jeito da gente que está levando. Porque, assim, provavelmente certas bactérias, certos vírus iam estar quietinhos lá no lugar deles, a gente não ia nem estar tendo contato. Não, a gente foi lá, não só teve contato, como às vezes pegou ele e levou ele para ter qualquer contato com outro organismo. E daí surgiu o terceiro organismo. Você sabe que uma das grandes preocupações agora aqui em campo, uma coisa até que a Manuela falou logo no início para mudança climática, é que o derretimento das tundras, eles estão, na verdade, ressuscitando micro-organismos que já estavam fora do meio ambiente há muito tempo, milhões de anos. Tem uma preocupação muito grande, porque tem muitos cadáveres dessas grandes pestes, peste gripe espanhola, etc., que acabaram enterrados debaixo desse gelo. Então, quando tem degelo nesses lugares, junto com esse gelo derretido, vem as partículas gerais. Não, tem. Pode ter alguma coisa do dinossauro, inclusive, que estava lá. O dinossauro já Mas se você não tem.
E você, Manuela, conta pra gente qual é a sua visão na biotecnologia industrial do século XXI? Que a gente também tinha umas antigamente, né? Antigamente era uma biotecnologia industrial para dizer cerveja, na Idade Média. Né? A gente já tem coisa mais avançada. Eu só banheiro biotecnologia. Sério que vocês produziram esse orgânico? Até hoje não fez aqui na empresa? Ah, não, nós não. Os nossos Pô, a gente tem 6 bioreatores à disposição aqui para poder produzir no mínimo 2 mil litros. Uma IPA aí, viu? Dá para brincar. Ah. Para brincar. Mas, agora, assim, principalmente na parte de alimentos, né, que é onde agora eu tô bem mais inserida, mas acho que os fundamentos acabam sendo muito semelhantes entre as áreas da biotech, né, como eu comparei, né, as semelhanças que eu vi na área de resíduos com alimentos, micro-organismo, fundamento de cultivo, ele se arrasta entre as áreas, né. Então, eu acho que quando a gente pensa em novos produtos, no caso da indústria de alimentos, a gente tem vários desafios específicos que são um gargalo para o mercado e que a inteligência artificial está prometendo muita coisa e que as tendências são de que essas soluções vão vir através da inteligência artificial. E elas são principalmente com essas novas proteínas para a indústria, né? Então, quando a gente pensa em substituir proteínas animais ou vegetais, essas proteínas animais e vegetais elas já são muito bem conhecidas, né? Então, seja um interesse funcional ou seja um interesse sensorial, essas proteínas animais e vegetais são muito bem estabelecidas, são valorizadas, mas tem esses desafios que a gente falou lá no começo, né? De produção. Então, por exemplo, produção de queijo, produção de análogos de leite, a gente tem muita dessa dependência do sensorial do leite, né? Do sensorial do queijo. A estrutura, o sabor. Então, o que confere isso, de fato, é a proteína animal. Né? Então, existe muito desafio aí em se reproduzir esses produtos sem a proteína animal. A gente consegue ter produtos de origem vegetal, mas é diferente. Né? Pode até ser saboroso e tal, mas é diferente. Mas estão surgindo várias startups no mundo inteiro com essa proposta de fato, ter essa produção dessas proteínas com alta eficiência para solucionar esse problema de tipo, não, nós vamos ter queijo do jeito que vocês conhecem, mas com sistemas de produção completamente novos, né? E aí você tem todo um trabalho por trás disso, né? Na construção dessas linhagens, é uma engenharia de proteínas, de fato, né? Que proteínas você vai ter, com qual estrutura, com qual sequência, para conferir tudo aquilo e para você construir a linhagem, né, microbiana que de fato vai sintetizar. E também existe o desafio depois, sejam com proteínas muito bem conhecidas ou com essas proteínas novas, como as proteínas que a TQA trabalha, que são proteínas de micro-organismos, né, que a gente extrai de micro-organismos, que são proteínas diferentes, são proteínas que têm estruturas terciárias, quaternárias diferentes. E a questão de você trabalhar com proteínas é muito interessante porque a interação que você tem numa fórmula alimentícia é muito complexa e é muito rica. Porque a gente tem que pensar que não importa qual ingrediente você queira produzir, seja uma proteína, seja uma gordura, não importa qual ingrediente você trabalhe, esse ingrediente nunca vai ser consumido sozinho. Ele vai ser consumido numa fórmula alimentícia que tem a interação com todos os outros ingredientes. Então, se você quer desenvolver um queijo, se você quer desenvolver uma bebida, se você quer desenvolver um hambúrguer, né, você tem que pensar que você tem ingredientes que são completamente diferentes entre si. E isso vai afetar uma interação que resulta em textura, em qualidade, em sabor, em estabilidade do produto, né? Então, a gente tem aí várias startups de alimentos. Algumas food techs são especializadas em inteligência artificial para entender essa interação de ingredientes.
ou para fazer essa engenharia de ingredientes, já pensando na interação que ele vai ter com outros ingredientes, justamente para minimizar recursos, pessoas, materiais e otimizar esse desenvolvimento, porque é uma tecnologia que vai ser transferida para um mercado que tem volumes de investimento, mercados enormes. Então, o interesse de otimizar isso para você chegar mais rápido no mercado, né? Tem aquela questão do oceano azul, né? Você chegar ali onde não tem ninguém ainda, um oceano inteiro para você nadar de braçada. Então, essa corrida pelo mercado de novos alimentos, não só de proteínas, ele é muito explorado com a inteligência artificial, justamente pela rapidez de experimentos, rapidez de desenvolvimento, para dar competitividade às empresas. E aproveitando que você comentou disso, nunca foi tão oportuno falar de um assunto como esse. Por quê? Hoje a gente estava conversando com um pesquisador da área de alimentos fermentados, ele comentando que, principalmente em função das mudanças climáticas, daqui a pouco, onde se produz vinho na França, não vai mais conseguir produzir vinho. O vinho vai estar mudando tantas variedades, tipo Bordeaux, não vai mais poder ser produzida lá. Imagina, a área de Bordeaux não produzir mais Bordeaux. Colômbia não produzir mais café. Champanhe não produzir mais Champanhe. Não, tá tão assustador. A gente viu esse ano aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Tão feio essa questão de mudança climática, por mais que alguns neguem, está acontecendo, que daqui a pouco, ou a gente sintetiza o café ou o vinho, seja lá como for, como você está muito bem fazendo, Manuela, ou a gente vai ficar sem. Sim, e a Manuela tem um ponto muito bom, que a questão não é os ingredientes separadamente, Mas o conjunto, né? mas quanto de cada ingrediente eu coloco para fazer exatamente aquele sabor, ou aquela textura, ou aquele alimento. Hein? Porque hoje, a gente, Manuela dando exemplo sobre leite, é muito tranquilo a gente pegar e sintetizar cada componente do leite separadamente usando micro-organismos. Agora, você fazer o leite igual ele sai da vaca, a gente não consegue. Não. Porque as combinações desses ingredientes são infinitas. Não, você tem uma ideia, você quer uma coisa super difícil, que é muito mais simples que isso. Água. Se você pega a água 100% pura, né, que você fez uma... acabei de esquecer, agora evapora, ele condensa, destilação. Você fez a destilação, ela tem zero sais minerais. É horrível, você não pode nem tomar aquela água. Faz mal, inclusive. Então, assim, água de bateria jamais. E, teoricamente, a lei do fluido, a gente vai muito repunhência com essa água destilada. Água destilada, para virar água, né, potável, é uma ciência. E precisa do conjunto dos minerais. E é a água, que é uma coisa super simples. Imagina falar de leite, de outras proteínas mais complexas, como a gente está comentando. Bom, meus amigos, O maior desafio da indústria de alimentos, que nem, né, o que o Célio falou aqui, os componentes isolados é relativamente fácil de fazer, é o sensorial, né? É a experiência. As pessoas querem a experiência de qualidade. E aí essa experiência é um trabalho muito sensível e as combinações são infinitas até você chegar naquilo. E as propriedades de todos os ingredientes vão influenciar naquele resultado final. Então, realmente é uma coisa que, para você pensar nos alimentos do futuro, é muito difícil você ver os alimentos do futuro sem inteligência artificial, machine learning, todas essas tecnologias. Você sabe que a gente foi consultado por uma empresa que trabalha com fragrâncias. Fragrâncias é um problema muito parecido. Para você, perfumes. Para você criar um perfume, são tantas fragrâncias originais, diferentes, combinações, concentrações, óleos, etc., que você utiliza para chegar naquele perfume. E é totalmente isso que você falou, porque um perfume, ele depende simplesmente, entre ser bom e ruim, do gosto da pessoa que está usando. E aí, aquela experiência para a pessoa é o que torna o perfume bom. E a solução que a gente deu, inclusive, para isso foi usando IA. Usa uma IA generativa. É uma mistura de transformers e outros tipos de IA. E no final, uma IA generativa para gerar fragrâncias on demand. Que é interessante a gente comentar. Bom,
Meus amigos, Isso me fez lembrar, se eu Ah, puder, não, claro, Renato, por favor, você manda. de falar do tratamento antimicrobiano. Por favor, senão a gente vai chegar no final da conversa achando que todos morreremos. Ter uma mensagem, né, mais acolhedora no final. Mas sim, Inclusive, desculpa, Renato, te interromper, eu ia passar justamente a palavra para você fazer as suas considerações finais. Por favor, nos dê esperando. tá. Então, bom, a IA também vai entrar com um papel, já começou, mas vai aumentar, com um papel muito importante na escolha e otimização da terapia, da melhor terapia para aquela infecção, né? Então, para a gente tentar driblar a resistência. E da mesma forma, né, como a Manuela falou, né, para o desenvolvimento de determinados alimentos, também para desenvolvimento de um tratamento que seja mais adequado para um resíduo tal. Então, também para nortear essas decisões, né? Desculpa. Então, assim, para finalizar, é claro que é um problema grave. A gente, se não fizer nada, a gente periga caminhar para um local muito ruim, muito semelhante àquele que a humanidade vivia quando não existiam os antibióticos. Mas a boa notícia é que hoje o mundo está concentrado em dirigir muitos esforços para que a gente não chegue lá. Então, existe um esforço global para que cada país tenha o seu plano de ação contra a resistência. A gente tem um plano brasileiro, claro que por causa de muitas tensões políticas que existiram no nosso país nos últimos anos, Esse plano, ele avançou menos do que poderia, mas já existe um esforço multissetorial no Brasil, também considerando, né, a saúde única, congregando vários ministérios e vários setores para fazer e atualizar um plano de ação contra a resistência e contra outros problemas, né? Então, tudo que é afetado, zoonose, novas emergências de novos patógenos, enfim, vai estar contemplado, né, o controle nesse plano. Então, aí está uma notícia boa, que existe um esforço planetário e também existe um esforço aqui no nosso país para que a gente desacelere, para que a gente faça o caminho de volta, né, e dê as costas para esse lugar ruim que nos espera se a gente não fizer nada. E reaproveitando, nenhum de nós aqui, pelo menos os que estamos aqui agora, né, passou por isso, mas na Primeira Guerra Mundial, as pessoas morriam porque teve um corte e começou uma infecção e matava. A pessoa por matava. Então, assim, a humanidade já teve exatamente uma coisa muito importante, já teve uma era das trevas, onde a gente era totalmente suscetível a esses organismos, às bactérias. Elas matavam muito, muito. Era comum você ter uma mutação, tipo pega a Primeira Guerra, para que não se espalhasse a infecção, né, no organismo. Né? Cortava o pé porque estava começando a dar gangrena por matar pessoas. Então, assim, e outro ponto relevante que você falou, a gente vai ter uma nova pandemia, a questão não é se, é quando. A questão é quando, porque em função de tudo isso que a gente conversou hoje, das existências do ser humano agindo, se metendo onde não devia, até pelo mecanismo natural, não estaria ali, vai acontecer de novo. A questão e é obrigação nossa, como você falou, são políticos de Estado, tem que haver um trabalho, mas nós, como pesquisadores e como empresa, também temos que fazer a nossa parte, nos preparar para isso, porque vai acontecer. Aqui está falando, mas vai acontecer. A pandemia da resistência já está acontecendo, Então, só que é mais silenciosa, né? Ela não é tão dramática como a Covid, mas em termos de número de mortes, E ela está crescendo, né? próxima está crescendo. E outra coisa, quanta gente que não morreu de Covid, morreu de uma infecção oportunista quando a pessoa estava debilitada e foi internada no hospital.
O que aconteceu? Só para dar um número, eu acho que isso é ótimo para a gente sensibilizar a população, porque isso é uma coisa que falta, a população não está sensibilizada para o tema, sabe? Em 2016, teve um economista inglês que fez uma projeção que, se nada fosse feito, em 2030 haveria no mundo 10 milhões de mortes anuais só por causa de resistência a antibiótico. Olha só. 10 milhões em 2030. Isso ele fez a projeção em 2016. E aí um grupo publicou numa revista bastante importante que durante o ano de 2019, quase 5 milhões de pessoas morreram por causas associadas à resistência. Nossa. Então, Você já está chegando no 10. que em 2030 seria 10. 3 anos depois, 5. E as projeções, elas estão aumentando, né? Cada vez as projeções aumentam o número, né? Se brincar, a gente já está em 10 milhões e nem sabe, né? E aí, não tem dado? Você muito bem disse. Bom, mas ainda tem uma luz no fim do túnel e estamos aqui para sermos quem vai carregar essa luz. Pelo menos você, Renata. Todo o seu pesquisa fantástico que está fazendo. Te agradeço imensamente por isso. Eu que agradeço, foi um prazer. E você, Manuela, quais suas palavras finais, pensando que você vai mudar o que eu vou comer? Eu vou deixar ele ser um carnívoro convicto para ser sei lá o quê. Mas assim, eu só me alimento de veganos. Hoje em dia a gente usa o termo flexitariano, não sei se vocês já conhecem. Não, é o termo? Flexitariano, que é a pessoa que consome produtos animais, mas ela também adere a produtos veganos. Eu sou um flexitariano. Tá caminhando para isso. Tá indo nessa direção. E eu achei que foi muito legal a gente juntar esse tema da resistência a antibióticos da Renata com o meu de alimentos, né, biotecnológicos, porque eu acho que é isso, a gente fala muito da necessidade desses novos alimentos pelas questões climáticas, né, que é uma necessidade, existe um alarme, o impacto é real, mas isso parece que mantém as pessoas distantes, parece que as pessoas continuam pensando assim, eu tô aqui na minha sala com ar-condicionado, então isso não me atinge, né? Mas eu acho que existe esse problema que as pessoas precisam olhar por outra ótica, que é esse uso excessivo, como vocês mesmos citaram, uso até preventivo de doenças com antibióticos na produção de carne, né? E isso acaba fazendo parte desses números que a Renata acabou de trazer para a gente. Então, é um efeito rebote, né? Que a gente acaba causando. Então, a tendência que a gente observa no setor de alimentos, todo mundo pergunta, né? Você acabou de falar, vamos parar de comer carne, né? A carne vai acabar. E existe uma tendência muito interessante de algumas estratégias top-down, né? Justamente por causa de todas essas questões de grande impacto, climática, de saúde e tudo mais, de promover ao longo do tempo uma substituição desses produtos animais por produtos alternativos. E o que isso significa? Significa que os produtos animais, provavelmente, eles nunca vão deixar de existir, né? Mas os produtos alternativos vão ganhar cada vez mais espaço. Então, a tendência é que as estimativas atuais, né, com o passar do tempo e escalonamento dessas tecnologias, a produção de produtos animais vai ficar cada vez mais elitizada, né? Você vai colocar isso para um setor de produções tradicionais, produções artesanais, enquanto que esses produtos de origem mais tecnológica e principalmente biotecnológica, por todas essas vantagens climáticas e de saúde, vão ganhar cada vez mais o mercado e atingir os mercados de massa, né? Então, assim, a tendência é que no futuro a gente tenha uma inversão. Hoje você vê os alimentos veganos como super caros e os alimentos animais como super baratos.
No futuro, talvez daqui 50 anos, você tenha uma completa inversão desses papéis, né? Então, quem vai comer carne nas gerações futuras vão ser pessoas que vão ter a oportunidade de ter essa experiência tradicional. Então, Hoje, já no mercado, nos Estados Unidos já tem produtos no mercado, no Brasil estão começando alguns produtos também a entrar, que são o que a gente chama de produtos híbridos, que são os produtos em que você tem tanto a proteína animal quanto a proteína alternativa, seja de fungo, de micro-organismo, de planta. E aí tem gente que fala, tá, mas qual o sentido disso? Eu continuo comendo carne. Esses produtos, eles estão ganhando espaço justamente por essas questões grandes que a gente está discutindo. Não é assim sobre a sua filosofia de vida, né? Mas é porque os impactos estão se tornando cada vez maiores e com a entrada desses produtos híbridos, se você tem ali um hambúrguer que é metade bovino, metade soja, o impacto daquele produto do seu prato já é muito reduzido em todas essas questões de água, de terra, de emissão de gases de efeito estufa, de uso de antibióticos. Então, está existindo um movimento meio top-down. Existe essa necessidade de esses problemas e nós vamos introduzir cada vez mais isso na malha, né, de consumidores, para daí no futuro a gente conseguir de fato atingir uma produção de alimentos mais sustentável. E a tendência é que esses produtos, essas tecnologias ganhem mercado e sejam escalonados. Manuel, um bom exemplo disso que você falou é a revolução que a gente está vendo na matriz energética atual. Se a gente pegar 10 anos atrás, quem que ia imaginar que a gente ia ver tanto carro elétrico e híbrido nas ruas? Ninguém. Todo mundo ia falar, não, cultura é fóssil, energias renováveis, esquece, é inviável, nunca vai chegar no Brasil, né? Cara, hoje a matriz energética está mudando, seja porque financeiramente se tornou mais viável, porque tem mais gente investida, uma China por detrás construindo milhões e milhões e milhões de equipamentos, seja porque a energia solar ficou mais barata, a energia eólica ficou mais barata, então ficou viável. Né? E mais, nós estamos preocupados com o futuro do planeta. A gente viu que está aquecendo. Então, assim, no mesmo caminho, quando a gente fala de alimento, faz todo sentido essa discussão que a gente está tendo. Então, você falou 50 anos, eu não acho que vai levar tanto, não. Eu estou vendo aí uns... É mais rápido. Eu vejo assim, estourando duas décadas. Eu acho que dificilmente passa disso. Talvez até antes, tá? Porque hoje a gente tem cada vez mais, como a gente falou várias vezes hoje, todos esses efeitos que o aquecimento global está trazendo, né? Cada vez você tem mais e mais quebras de produção. Aí o alimento está ficando mais caro. E ao mesmo tempo tem mais gente para comer. Então, se você não tem uma alternativa que seja viável, que também não contribui até para sequestrar carbono, etc., cara, nós estamos numa situação muito difícil. Hoje eu acho que existe uma resistência cultural a essas tecnologias. Eu não estou falando, né, de investidores profissionais, nem é isso, mas do público em geral, existe essa falta de crença nos alimentos alternativos, porque eles ainda são muito distantes das pessoas, né? Mas a tecnologia em si, ela é muito mais eficiente. Falando de micro-organismo, eles crescem em dias. Um boi leva anos, uma safra leva meses. Né? Então, intrinsecamente, essas tecnologias são mais eficientes e elas são mais sustentáveis economicamente também, não só do ponto de vista. Bom, eu tô aberto a comer a carne, o que você falou, viu? Ainda mais se você for saborizar ela. Eu tô totalmente, tipo, um sabor de bacon, assim. Viu? Pode contar comigo, inclusive, Manuela. O Célio está indo te visitar esses dias. Manda a amostra para mim, eu quero experimentar esse defensor. Bom, professora Renata, foi um grande prazer ficar falando com você. Assim, a conversa foi muito boa. Pena que o nosso tempo está no fim, senão a gente ficaria horas aqui falando. Horas, que o tema é extremamente relevante. E quando eu falo relevante, é na vida de todos nós, né, pessoal? Quem aqui não. Quando a gente fala de resistência das bactérias, etc., quem aqui já não passou por um problema como esse? Ou tem alguém na família que não passou? Isso está totalmente conectado com o que a Manuela também falou. Manuela, foi um prazer tê-la também conosco. Nossa, a conversa foi muito boa. Fico feliz que você sobreviveu ao Célio. Tá? Talvez o desafio tenha sido ele sobreviver. Bom,
o crédito para ele. Eu vou perguntar para a Isa. A Isabela trabalha aqui com a gente. Eu fiquei sabendo que vocês também estão na mesma sala. Eu vou usar ela como fiel da balança para saber quem sobreviveu a quem. Não deixa, não. Mas o que você falou, o tempo a gente discutiu, que também, como a própria Renata falou, está totalmente interconectado. Quando a gente fala que o que a gente come tem a ver também com esse ciclo de evolução, né, das resistências, das bactérias, tudo a gente está falando de biotecnologia, seja pelo aspecto dos micro-organismos, seja para comer, para matar, está tudo relacionado. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Tá? Então, eu agradeço imensamente as duas por estarem conosco. Tá? Inclusive, a gente vai fazer o evento no dia 29, as duas estão convidadas a estar aqui com a gente, tá? Presencialmente. Tá? Vai ser uma honra poder tê-las conosco. Tá? Muito legal, obrigada. Imagina, eu quero fazer, viu, Renato, quero fazer uma mesa redonda só sobre isso que a gente conversou hoje, viu? Porque acho que quanto mais a gente levar essa mensagem para a sociedade, isso é extremamente relevante. E outra coisa, como eu te falei, ó, já tem funding aí para a gente fazer o nosso projeto, viu? Vamos fazer o nosso projeto, viu? E você, Manuela, quanto mais discípulos você tiver das proteínas alternativas, melhor. Melhor. Salvar o planeta. Vamos salvar o planeta mais rápido. E você, nosso espectador que está conosco, nos seguindo nas redes sociais, assistindo os nossos podcasts, né? Veja que hoje a gente teve o privilégio de ter duas personalidades brilhantes nas suas áreas conosco, né? Sumidades, estão revolucionando aí, muito me orgulho de tê-las conosco. E continue nos seguindo, continue compartilhando, que é graças a você que esse podcast cada vez vai ficar mais divertido, vai ficar melhor. Obrigado e até a próxima, meus amigos. Obrigado, até mais.